Nessa campanha, eu fiquei pensando qual o texto que a gente vai usar. Eu sei que no livro nós escolhemos Salmo 24, do Senhor é a terra e a sua plenitude, não é? Mas eu queria tentar pensar um pouquinho nos argumentos que tantas vezes a gente escuta sobre essa questão de Deus ser o dono de todas as coisas. E esse texto de Atos 17 nos reporta um sermão do apóstolo Paulo que trata desse assunto. Deus é o dono e Senhor de todas as coisas. Diz assim a Bíblia, Atos 17, 22, diz assim: E então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: Atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Começamos a estudar esse texto, né? E a pergunta que fizemos a esse texto é: por que Jesus, por que o Deus Pai, por que Deus Espírito são senhores da nossa vida? E começamos falando de uma coisa que estava acontecendo lá em Atenas. É interessante isso. Em qualquer lugar na face da terra, em qualquer época, em qualquer cultura, você vai encontrar no espírito humano uma lei que diz que ele tem um Criador e que ele precisa buscar o seu Criador. Por isso, em qualquer lugar do mundo você vai encontrar expressões religiosas, porque você vai encontrar esse homem dizendo: tem algo mais. Eu não sei como ele chama, não sei se é uma força maior, eu não sei o que é, mas eu sei que ele existe. E esse homem está buscando essas coisas. E assim aconteceu em Atenas. Eles tinham então as várias expressões das deidades que eles acreditavam naquele tempo, e aquilo era um panteão, você pode imaginar assim, uma série de ídolos ali colocados, e as pessoas prestavam culto, quase que uma capela ecumênica, se a gente pudesse dizer assim, para todos os santos, para todos os deuses. E tinha um altar que ele dizia assim: se a gente esqueceu de alguém, esse aqui é o altar para ele, o Deus desconhecido. E aí então o apóstolo Paulo vem e ele no Areópago vai falar aos sábios, aos filósofos daquele tempo, e ele vai dizer: olha, eu vim aqui em nome desse Deus que vocês não conhecem, mas que é o único Deus vivo e verdadeiro, e eu venho trazer uma mensagem dele para vocês. A ótica que a gente vai olhar para esse texto não é tanto o sermão de Paulo e a sua estrutura, mas
quais são as razões que Paulo apresenta e a Bíblia apresenta para dizer que Deus é o Senhor? E a primeira que nós aprendemos, porque Ele é o Criador de todas as coisas. E a gente veio dizer, olha, Ele é o Senhor de todas as coisas, pelo direito que Deus tem de Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Então, ser Senhor, ser aquele que tem autoridade, é parte inerente da sua natureza. Ele é Senhor porque Ele é, acabou. Ele é o Senhor porque Ele é Deus, o único Deus, o Todo-Poderoso. Não somente porque Ele criou você, porque Ele tem toda a autoridade no céu e na terra. E você é um ser tremendamente inexpressivo nesse universo. É duro falar isso, né? Mas é verdade, compara você com as galáxias. Ele criou tudo isso. Mas apesar disso, Ele te ama, tem um propósito para você. Por isso Ele é o doador e sustentador da vida. Diferentemente dos animais, você tem algo de Deus em você. Deus soprou o seu espírito em você. Você não é uma máquina apenas humana que vai acabar quando as suas células morrerem, porque aí então a vida terminaria na sepultura. Mas porque Deus soprou o seu espírito em você, um dia esse espírito vai voltar para Deus que o deu. E Ele é o sustentador da tua vida. O dia que Ele quiser, Ele diz assim, acabou o teu tempo. E acabou. Não tem jeito. Não é verdade isso? E eu não sei quando é esse tempo, nem você, porque eu estou vivo, estou respirando, porque Deus ainda marcou mais um dia na minha vida. E vou viver ou não viver, porque Ele é o sustentador da minha vida. Mas uma quarta razão que eu queria deixar com você, que se encontra no verso 25 do texto, onde diz assim: Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. O quarto aspecto dessa natureza divina que faz Ele ser Senhor tem a ver com a suficiência de Deus. As religiões antigas imaginavam que as suas expressões de adoração atendiam às necessidades dos deuses adorados. As oferendas, os sacrifícios, eram como que suprimento dos deuses. E então, com as oferendas, com os sacrifícios, eles alimentavam os deuses. Então, eles faziam ofertas de alimento. Eles perfumavam os deuses, eles faziam ofertas de incenso. Eles trabalhavam o ego dos deuses, então eles faziam as suas orações e os seus louvores. Eles trabalhavam ofertas porque Deus precisava deles. E aí o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: sabe por que Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo é Senhor? É porque Ele não precisa de nada. Ele é suficiente. E que a gente diz para Deus assim: não, Deus, agora eu estou bravo com o Senhor, então agora o Senhor vai ficar de castigo. Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Tolo você, porque Deus não precisa de nada. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Quem é que precisa? Sou eu. Ele é o soberano. E tolo sou eu, porque se Ele não derramar a sua graça sobre a minha vida, eu estou perdido. Eu não tenho como fazer Deus passar fome. Eu só posso fazer Deus ficar triste, porque Ele me ama e tem um propósito para a minha vida. E Ele faz isso não porque Ele precise, mas porque amor não se explica. A gente simplesmente olha e derrama graça favorável
e amorosa. E é isso que Deus sente por nós, amor, cheio de graça. E o que Paulo está dizendo assim, olha, esse Deus, Ele é o Senhor, Ele é o dono de tudo, porque Ele não depende de nada. Ele absolutamente depende de nada. Então, o que é a nossa adoração? A nossa adoração é uma relação de amor e intimidade. Um santo privilégio, um santo relacionamento, porque o Senhor do universo nos ama e quer ter uma relação de afeto conosco. E a única coisa que Ele espera é aquilo que toda pessoa que ama espera, é que haja uma correspondência de amor no nosso coração. Ele não se alimenta do nosso afeto, mas Ele simplesmente nos vê como filhos dEle, imagem e semelhança dEle, não nessa carne, mas porque Ele soprou o seu Espírito sobre nós. E isto é o sentido da obra da salvação. Um Deus tão grande, que se fez homem, que habitou entre nós e toma o nosso lugar na cruz, para que possamos passar a vida e a eternidade com Ele, numa dinâmica de relacionamento de amor. E quando nós o adoramos, e quando nós o servimos, e quando nós consagramos os nossos dons a Ele, nós não estamos fazendo um favor a Ele, mas nós estamos sendo convidados a experimentar o maior privilégio dado a um ser criado, ter intimidade e comunhão com Ele como pessoa. Querido, se você não quer adorar a Deus, o problema é teu, porque você está perdendo o maior de todos os privilégios. O Deus que nada precisa, o Todo-Poderoso disse: eu queria ter intimidade com você. Abre as portas da sala do trono e diz: vem. E em Cristo você pode se assentar com Ele nos lugares celestiais. É isso que a Bíblia diz. E você pode sentir a sua presença, você pode ouvir a sua voz, não porque Ele precise, mas porque Ele tem algo tremendo para fazer na sua vida. Então, tolo é aquele que não sabe, que não conhece que Deus é o Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia fala no Velho Testamento que louco é aquele que não conhece, que não teme, que não adora, que não serve o Deus Todo-Poderoso. Ele é. Então, a quarta razão é porque Ele é suficiente. Não faz diferença para Ele se você adorá-lo ou não, a não ser no amor que Ele tem para com você. Agora faz uma tremenda diferença na tua vida, se o amor dEle não for revelado sobre você, se a boa mão de Deus não for colocada sobre a sua vida. Deus é Pai e às vezes Ele nos disciplina, como um pai que ama os seus filhos. A Bíblia diz que Ele às vezes nos disciplina. Como é que funciona isso? Se a gente está fazendo alguma coisa que vai nos ferir, que vai machucar alguém, então Ele coloca limites na nossa vida. Ele vai colocando isso através das dinâmicas da vida, mas Ele faz isso como um pai. Mas eu costumo dizer que Deus não precisa fazer nada. Se Ele tirar a mão de bênção de sobre você, você está perdido. É só isso. Só isso. Porque eu dependo dEle. E essa é uma verdade da Bíblia, e essa é uma verdade, é um fato da vida. Você precisa da graça de Deus na sua vida. O verso 26 diz assim: de um só fez Ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Esse Deus que é Senhor, que é suficiente, que é doador da vida, é o que tem um plano, um propósito, tanto para as nações quanto para os indivíduos.
Ele não abandonou o universo que Ele criou. Ele não apenas colocou as leis da natureza e disse, agora se virem. A Bíblia diz que Ele tem um propósito para a nossa vida. A Bíblia diz que a história tem um sentido e um final. A Bíblia diz que esse Deus tem algo a realizar na minha vida. Ele tem um plano para mim. Paulo afirmou que de Adão, Deus criou todos os povos e até determinou onde cada povo devia habitar na face da terra. Deuteronômio 32, 8 diz assim: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos. Deus está no controle até disso. A Bíblia fala que essa história, ela não é cíclica como a teoria dos gregos, que ela simplesmente se repete nos seus fatos, mas ela caminha para um fim, ela tem um propósito, ela tem um começo na criação, tem um momento, um ápice na intervenção de Deus, na encarnação de Jesus, mas vai ter um final dessa história na segunda vinda e no juízo eterno que Deus está preparando. Essa história está sendo construída e Deus está no controle dessas coisas. O livro do Apocalipse fala de uma maneira dramática a respeito disso, quando os anjos estão chorando, não é? Porque existe um pergaminho selado com os selos e ninguém pode abrir, e esse pergaminho detém a história da humanidade, e eles estão lá naquele drama do Apocalipse chorando, dizendo: quem é digno de abrir os selos da história? E então aparece Jesus ressuscitado, abrindo os selos e desenrolando o livro da história, porque Ele é o Senhor até da história. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. A Bíblia fala que não apenas os povos estão debaixo desse controle, mas até no nascimento de Jesus, o Senhor manda César Augusto mandar um decreto lá em Roma, que vai fazer Maria e José saírem de Nazaré e irem para Belém para o recenseamento. Lembram disso? E em Belém, conforme as profecias, Jesus nasce. Ele é o Senhor. E a maior tolice humana é imaginar que podemos ser felizes tentando ser independentes do propósito que Deus tem para nós. Ninguém consegue ser feliz fora do plano e do propósito que Deus tem para a sua vida. E Isaías ilustra essa realidade ao afirmar que Deus julgará o orgulhoso lá da Síria, porque aquele rei não conseguia entender que suas conquistas tinham um propósito no plano divino. E diz Isaías 10 o seguinte: quando o Senhor terminar tudo o que está planejando fazer no Monte Sião em Jerusalém, então Ele vai castigar o rei da Síria, aquele homem orgulhoso e vaidoso, pois o rei diz: fiz tudo isso com a minha própria força e com a minha sabedoria, pois sou inteligente. Mudei de lugar as fronteiras dos países e fiquei com todas as suas riquezas, como se fosse um touro, eu pisei os seus moradores. Eu levei comigo as riquezas das outras nações, como alguém que tira os ovos de um ninho abandonado. Não houve ninguém que batesse as asas, ninguém que desse um pio. Mas será que o machado pensa que é mais importante do que o homem que o usa? Ou será que a serra imagina que vale mais do que a pessoa que serra com ela? Será que um bastão, um simples pedaço de madeira, é capaz de levantar um homem? Que coisa tremenda, que Deus está falando aqui em Isaías. Reflete o que às vezes a gente não entende quando pensa que Deus tem um plano para a nossa vida. E a gente olha para a nossa história e a gente fica meio orgulhoso. Consegui isso, fiz aquilo, né? Sou bom nisso, sou bom naquilo. E Deus está dizendo assim: olha,
Eu tenho um plano. E enquanto você estiver dentro do meu propósito, estas coisas estão assim, porque eu tenho um plano. Mas um dia eu vou julgar a tua arrogância, porque você é só carne, você é só pó. Uma grande produtora de cosméticos, né? E quando foi descrever a sua missão, negócio de missão, né? da firma e tal, nós vendemos ilusão. Legal, gostei. Eles falaram a verdade, vende ilusão, não tem jeito, né? Não tem como lidar com isso. E o que a Bíblia está falando, gente, é tremendo. Esse Deus tem um plano para a tua vida, em cada momento da vida. E às vezes, quando a gente está envelhecendo, a gente sabe, começa a descobrir que a gente é só ser humano, que aquilo que a gente imaginava que podia, que fazia, que acontecia, não dá, está passando. Não é que você podia, é que sempre você dependeu de um projeto de Deus. E sabe o que é legal a gente envelhecer? A Bíblia diz, ensina-nos a contar os nossos dias de maneira que alcancemos corações sábios. É porque quando a gente envelhece buscando a vontade de Deus, a gente quer saber em cada etapa da vida o que Deus quer fazer conosco nesse momento. E a gente não perde a alegria, não importa o momento da vida que a gente está vivendo, porque não importa o que esteja acontecendo na minha vida, Deus tem um plano para mim agora, e eu quero fazer aquilo que é a vontade dEle nesse momento. E é por isso que Paulo vai dizer, né? Olha, eu já passei fome, não é? E já tive abundância, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei que Deus tem um plano. E Ele vai dizer, o viver para mim é Cristo, a morte é o meu lucro, porque Deus tem um plano para mim, para toda a eternidade. E quando eu estou afinado com o plano de Deus, e descubro que Ele é o Senhor da minha vida, não importa a época, não importa o momento, não importa o que está acontecendo no espelho, quando você está olhando, Ele continua sendo o Senhor da minha vida. Eu vou louvar a Deus, e eu vou louvar a Deus pelo momento que eu estou vivendo, porque Ele tem um plano para hoje, para amanhã, para depois de amanhã na minha vida. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor da tua vida. E quando você para de lutar com o Senhor da tua vida, você vai ser abençoado por Deus, porque Ele tem um projeto para você.